Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é o engenheiro Dario Gramorelli, formado em mecânica de 79, e nós estamos hoje no dia oficial da fundação da Escola Politécnica, dando continuidade a comemoração dos seus 127 anos. Ontem já tivemos uma conversa muito agradável, falando de muitas coisas de dentro da escola, das atividades extracurriculares, com depoimentos de muitos amigos, foi muito bom. E hoje nós vamos continuar para celebrar o aniversário da nossa escola, apresentando com um pouco mais de detalhes e permitindo, inclusive, ao final, uma conversa para quem se predispuser a participar do chat, sobre o respirador Inspire, que foi o desenvolvimento da Escola Politécnica para enfrentamento da pandemia do Covid-19, e vamos colocar aqui um pouquinho da história, das coisas que aconteceram, como elas se passaram, deixando aí a nossa comunidade e também o público em geral, evidente, com mais informações relativamente a esse importante trabalho que foi feito. Mas, na verdade, quem vai dar início aqui à nossa exposição é a diretora da escola, a nossa colega, a professora Liede Bernucci. Muito boa noite, Liede, prazer enorme mais uma vez estar com você aqui, trabalhando junto em prol da nossa escola. Seja bem-vinda e toca o barco. Muito obrigada, Dario. Obrigada. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui comemorando 127 anos da Escola Politécnica. Eu sou Liede Bernucci, civil 81 e atualmente diretora da Escola Politécnica, e com muito orgulho, a primeira mulher a assumir a diretoria em 124 anos. Bom, o projeto Inspire, do qual vamos falar hoje, essa noite, é um projeto emblemático e nada como Inspire para comemorar esse nosso aniversário de 127 anos, né? É um projeto emblemático porque é a tecnologia dando assistência à vida. Então, é algo que a engenharia também faz, ela ajuda a medicina e todas as ciências de saúde à vida. E ela também é emblemática porque ela cumpre a nossa missão da proximidade da escola, de uma escola de engenharia, para o desenvolvimento da nossa indústria. Essa é a missão que o professor Paula Souza nos deu ao fundar a nossa escola em 1893. E é assim que nós perseguimos essa nossa missão e cumprimos com essa missão de apoiar o desenvolvimento da indústria e, portanto, dar uma sustentação à sociedade. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer todos os parceiros que contribuíram para esse projeto e aqui cumprimentar novamente a todos que estão nos ouvindo. Boa noite a todos. Para fazer parte aqui dessa discussão, dessa conversa, desse bate-papo, que a gente também espera seja descontraído como foi o de ontem, eu quero chamar aqui o professor Raul Gonzalez Lima, engenheiro mecânico também, que é o responsável técnico pelo projeto, é o coordenador principal do projeto. Uma boa noite, Raul, prazer imenso estar dividindo esse espaço aqui com você. Boa noite a todos, eu sou mecânico da turma de 86, sou professor titular da Escola Politécnica e fui gentilmente apontado como coordenador do projeto Inspire. Eu digo gentilmente porque esse projeto, ele precisou da boa vontade e da expertise de um grupo muito grande de pessoas. É uma satisfação enorme poder participar das comemorações aqui do centenário, do aniversário da Escola Politécnica, através deste projeto, em que a vocação do engenheiro aparece com toda a sua força. Muito obrigado, então, Dario. E, completando aqui a equipe básica que trabalhou, professor Marcelo Zufo, por favor, também
colega nosso, também participante da EP. A palavra é tua, Marcelo. Obrigado, Dario. É uma satisfação estar aqui. A vida nos traz surpresas, né? Em meio da pandemia, ter tido a oportunidade de trabalhar com pessoas tão especiais e bacanas como a nossa diretora, Lied, o Raul, uma grande amizade aí está se consolidando, o Dario, e pessoas que, quando vem a preocupação, a angústia, pessoas como a Juliana, que vai falar daqui a pouco, que de uma forma incrivelmente generosa tem nos apoiado também. O Inspire, antes de mais nada, é um esforço incomparável de engenharia, sem precedentes, em termos brasileiros e internacionais. Eu espero que a gente tenha uma noite agradável aí, em que a gente vai trocar algumas impressões com vocês sobre a engenharia por trás do Inspire. Muito obrigado novamente, Dario, pelo convite. Ok, nós vamos seguir a seguinte lógica e seguinte sequência. Como todo bom projeto de engenharia, né? Tem começo, meio e fim, tem definição de parâmetros, conceitos, e nós organizamos essa sequência de uma maneira a ser assim, entendida no seu contexto, o que direcionou para um lado, direcionou para o outro, enfim. A ideia é tentar, quase que cronologicamente, porque tem coisas que se sobrepõem, evidentemente, mostrar como foi o desenvolvimento deste projeto. Então, nós vamos colocando tópicos que vocês vão ver aqui no pé da página, e na medida em que eles forem sendo colocados, a gente vai abordando os aspectos que dizem respeito ao assunto relativamente a ele. Então, qual que era o nosso problema, né? Qual que era o nosso problema? E para isso, para falar sobre o problema, eu acho que a melhor pessoa para falar agora é o professor Raul e, na sequência, o professor Marcelo, os dois participando dessa exposição. Por favor, sigam. Então, no dia 11 de março, a OMS declarou a pandemia do Covid-19. A sociedade, ela se movimentava, existia uma preocupação da sociedade com aquilo que acontecera na Itália, na Espanha, que era a falta de ventiladores para alguns cidadãos. Então, vários engenheiros e pessoas simples, outras pessoas mais simples da sociedade nos procuraram, e esse assunto, então, estava na ordem do dia. Ao mesmo tempo, o Instituto de Estudos Avançados se perguntava sobre essa questão, na pessoa do professor Luiz Bevilacqua, do professor Ari Plonsky, e então, finalmente, no dia 19 de março, ocorre uma congregação da Escola Politécnica, em que a diretora Lied, faz um apelo a toda a congregação de procurar soluções para essa crise, para participar ativamente dessa crise. Nós tínhamos nessas discussões que antecederam a congregação, nós tínhamos uma preocupação, era uma preocupação ética. Será que devemos desenvolver ventiladores às pressas? Será que seria adequado fazer isto? Até que num dado momento,
por insistência de um egresso da Escola Politécnica, o engenheiro Silvio Figueiredo, e de um professor da Escola Politécnica, o professor Nigro, Francisco Nigro. Eles me disseram com todas as letras: Raul, a ordem de grandeza do potencial, da potencial tragédia é muito grande e nós temos que atuar, o correto é atuar. E isto me convenceu totalmente, a fala do professor Nigro foi essencial nesse momento. Isso é o que eu gostaria de relatar nessas palavras introdutórias. Eu acredito que o professor Marcelo Zufo pode complementar um pouco as minhas palavras, Dario. Pode continuar, Marcelo. Então, aqui no CIT, no Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, essa preocupação apareceu para nós em janeiro, porque em janeiro, anualmente, a gente participa de um grande evento de tecnologia em Las Vegas, o CES. É um evento, assim, indescritível, quase 250 mil participantes. E lá nós temos a nossa Sociedade Científica de Engenharia, o Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, o IEEE, fundado aí por Thomas Edison. E esse evento é uma fotografia do que está acontecendo no mundo, né? Bem, pouquíssimos chineses apareceram. Os italianos e os espanhóis estavam preocupadíssimos. Olha, esse vírus que está vindo é diferente dos outros. Ou seja, havia um temor, assim, de uma tempestade que estava vindo e ninguém conseguia imaginar o que era, né? Aí nós voltamos em fevereiro para a Poli, todo aquele esforço de preparação do semestre letivo. Eu lembro que eu cruzei umas 2 vezes com o Raul. No campo da engenharia elétrica, a gente viu a China paralisar, as cadeias globais de suprimentos de componentes eletrônicos travando. Então, a nossa indústria eletroeletrônica começou a travar. Eu comecei a sentir esse movimento. Eu fui uma das pessoas que, nos bastidores, conversei muito com o Raul. Falei, Raul, olha, a coisa está crescendo, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não conheço nada de respiradores, sei que o Brasil tem uma indústria relativamente estabelecida, mas a gente sabia também que o SUS tinha um déficit. Mas naqueles primeiros dias de março, né, Raul, a gente começou a interagir. Havia até uma percepção que, pela robustez da nossa indústria de engenharia biomédica, a gente pudesse dar conta do recado. Havia a provocação do professor Bevilacqua, e aí nós tivemos, historicamente, aquela famosa congregação em que a professora Lied conclama todas as engenheiras e todos os engenheiros politécnicos para ação. Eu lembro muito bem da frase da Lied, eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa. O movimento dos ventiladores emergenciais estava bombando no mundo, nós temos muita relação com universidades europeias e americanas, com a Politécnica de Madrid e com a Universidade de Berkeley. Os nossos colegas lá falando, olha, nós estamos nos mobilizando, que a tempestade chegou e vai ser complicadíssimo. E eu lembro que nós tivemos a congregação, dia 19 de março, né, Lied? Uma quinta-feira. E aí, surpreendentemente, agora eu posso me dizer amigo do Raul, né, Raul? Com tanta certeza. Eu não tinha tanta intimidade com você. Eu lembro que um professor titular, eu sou titular também, mas não é toda hora que os professores titulares se visitam. De repente eu vejo o professor Raul aqui no meu laboratório, e o Raul falou assim, olha, nós vamos começar agora. Não tinha nem nome o projeto.
Eu falei, mas Raul, eu não sei nada de ventilador. É fácil, a gente resolve, vamos lá. Você tem uma fábrica aqui, eu estou na fábrica. Eu falei, pois bem, vamos lá. Eu sou professor da cadeira de projeto. Falei, vamos usar técnicas ágeis de prototipagem. É um equipamento cyberfísico, vamos dizer assim. É um equipamento que tem uma infraestrutura eletrônica computacional extremamente complexa de um lado e uma estrutura eletromecânica extremamente complexa do outro, acoplada ao ser humano. Falei, vamos que vamos. E nesse belo dia, nós trabalhamos umas 3 horas nesse dia, né, no dia 19, Raul. Eu sei que no sábado, nós convidamos técnicos, pesquisadores, do engenheiro Emerson, especialista de laboratório aqui da Politécnica. No sábado, às 18 horas, a gente já tinha o primeiro protótipo, né, Raul? Nessa altura do campeonato, meu cartão de crédito já estava voando, né? Marcelo, você está dando spoiler, Marcelo. Você está dando spoiler do 4º bloco. Não, vamos lá. Calma. Então, vamos com calma. Vamos com calma. Problema. Eu só digo que a gente se empolga tanto com esse projeto que a gente se empolga na hora de explicar também, não é verdade? Mas tem muito... Tem histórias saborosas aí, né? Tem coisas... Hoje, acho que a ideia é abrir um pouco a caixa, né? A gente vai... Claro, toda a caixa. Então, vamos parar por aí. O problema é projetar um ventilador o mais rápido possível, mas aí tem as nuances, né? Esse é o desafio. Dentro da ética que o professor Raul fala, para os ouvintes que estão aqui, imagine uma universidade de pesquisa, como a USP, pública, ou seja, paga pelo Estado, para servir a sociedade, com esse repositório incrível de conhecimento, que a gente sabe que tem, né, Raul? Então, a questão ética era mais grave, era você cruzar os braços, era ir para casa, dar suas aulinhas, que nós damos muito bem, ou seja, não era possível, mesmo à frente de toda a pandemia, aquela sexta-feira parecia um filme de ficção científica, a gente literalmente evacuou a universidade, eu lembro alunos, funcionários carregando computadores para o carro, as minhas secretárias começaram a chorar aqui, elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. O que eu faço? Eu falei, você vai para casa. Não, mas eu quero trabalhar. Eu falei, você não pode trabalhar. Determinação da reitoria, você vai para casa. Mas como assim? Coloca o computador no carro e vai para casa. Era uma situação absolutamente inusitada, né, Raul? E no meio dessa correria toda, a gente concebendo o SPID, né? O que, para mim, foi algo notável. E já nas primeiras horas, eu lembro que naquela sexta-feira, a gente trabalhou até tarde também, né, Raul? No dia 20, a gente começou a sair daqui, acho que era umas 11 da noite, já desenvolvendo os primeiros conceitos, o Proof of Concept, né? Porque, assim, as premissas desse projeto, nós somos uma escola de engenharia. Então, o professor Raul, eu, o próprio Dario, nós somos engenheiros com uma certa quilometragem de projetos. Você não tira um projeto da cartola, assim, você tem método, né? Então eu falava, Raul, a gente precisa ter um processo de projeto. Um ventilador não vai sair rápido se a gente não começar a ter premissas, se a gente não tiver fundamentos. E eu acho que aí é o próximo capítulo que nós vamos entrar. Vamos lá. Qual era, então, o desafio? Vamos lá. Raul, explica para nós qual era o desafio que a gente tinha aí. O primeiro desafio é o fato de que talvez nós precisássemos, nas estimativas do Imperial College, de cerca de 30 mil ventiladores no Brasil. Eles faziam uma estimativa de que o Brasil ia precisar de 200 mil leitos de UTI para o Covid-19 e que talvez o déficit de ventiladores seriam de 30 mil. Então, nós tínhamos que achar uma solução para esse número, e era melhor pensar no número maior do que nos números menores. O professor Zufo tem muita experiência em compras internacionais de componentes, porque o CIT é uma fábrica de motherboards para
single board computers e para celulares. Então ele estava acostumado a acompanhar a cadeia de suprimentos internacional. E ele foi informando que os sensores de pressão tinham desaparecido do mercado. E uma série de componentes próprios de ventiladores tinham desaparecido. Então não adiantava pensar em válvulas proporcionais, coisas desse tipo. Por outro lado, a Anvisa, o processo Anvisa, costuma ser muito longo. E os pedidos de autorização de estudos clínicos na CONEP também costumam ser muito longos. Então, nós estávamos numa situação em que a legalização da nossa atividade poderia ser muito longa, a autorização para fazer testes com pacientes poderia ser muito longa. Então, existia um aspecto legal muito complicado, uma cadeia de suprimentos toda quebrada, com preços elevadíssimos, e também uma outra parte do equacionamento é que os procedimentos normais, administrativos, de uma escola pública controlada por tribunais de contas, também não são os mais ágeis. Então, o cenário era todo um pouco complicado. Por outro lado, como o Marcelo apontou, existia um acúmulo de conhecimento dentro da universidade, falando coletivamente, que seria um absurdo que nós não usássemos. Eu gostaria de só adiantar um aspecto do desafio, que era o seguinte: os pais do conceito de PIP no mundo estão na Universidade de São Paulo. Como que na universidade em que estão os pais do conceito, aquelas pessoas que propuseram o conceito de forma inequívoca para o mundo inteiro, como que essa universidade não participaria desse desafio de construir ventiladores com esse conceito da PIP? Então, esse era o quadro que nós estávamos enfrentando. Dario. Obrigado. Então, na sequência, a gente tinha as condições de trabalho, né? O que a gente tinha? O que a Poli dispunha, o que ela não dispunha, né? Quais eram as condições de contorno para a gente poder fazer isso? Isso é bem termo de engenharia, né? Qual o problema, qual que é o desafio, qual é a condição de contorno, o que tem, o que não tem. E nesse sentido, eu tenho certeza que agora também a professora Liede e o Marcelo participam para explicar o que a gente tinha e o que a gente não tinha na Poli para dar sequência nisso. Fala aí, Liede. Bom, o que a gente tem, né? A gente tem gente muito competente e tem gente com experiência de dezenas de anos fazendo pesquisa nas áreas necessárias para esse desenvolvimento. Então, isso a gente tinha. O que a gente não tinha, a gente foi buscar nas unidades da USP. Essa é uma grande vantagem de você estar numa universidade. Você tem colegas. E nessa situação complexa, se mostrou uma situação solidária entre as pessoas. Então, as unidades foram extremamente solidárias conosco. Foram participações diversas. Por exemplo, começa com a veterinária fazendo todo o possível para poder fazer um teste em suíno, a Faculdade de Medicina, Odontologia, a Faculdade de Direito, Saúde Pública e tantos e tantos e tantos outros, né? O ICB, tantos e tantos outros. E os nossos outros parceiros que também se apresentaram
para poder complementar o que precisávamos para fazer esse desenvolvimento em curto espaço de tempo. Ou seja, o que não tínhamos naquele momento na Poli, tínhamos muita vontade, muita força de vontade de poder desenvolver isso, tecnologia, gente competente, mas onde faltavam os conhecimentos ou eram áreas complementares, nós fomos buscar e encontramos. Foi uma situação complexa, mas muito solidária. Eu queria aproveitar, perguntar para o Raul. O Raul tem uma história em bioengenharia anterior, muito anterior a esse nosso respirador, né? Que é a história do tomógrafo. Você consegue fazer assim um apanhado bem curtinho para a gente poder entender por que você estava pronto para mexer com o respirador, não no aspecto da mecânica propriamente, ou da engenharia, mas na história da medicina que estava envolvida nele. Isso acho que foi um ganho inequívoco também para o projeto que a gente teve, né? Eu tive o privilégio de participar e de ser testemunha do desenvolvimento do tomógrafo de impedância elétrica. Tudo isso começou há mais de 20 e poucos anos atrás, depois de uma enchente muito grande que aconteceu em São Paulo. Ocorreu uma epidemia de leptospirose. E na época, um residente, um jovem, que estava cuidando de leitos de UTI no Hospital das Clínicas, o professor Marcelo Amato, ele percebeu que sempre que ele aumentava a pressão no final da expiração, a oximetria dos pacientes melhorava. Então ele levantou a hipótese de que isto recrutava alvéolos, diminuía a área de interface entre o pulmão ventilado e o pulmão colapsado, fechado, com alvéolos fechados. Essa área, na hipótese dele, era uma área de concentração de tensão que provocava uma inflamação e uma hemorragia. E essa hemorragia iria acabar aumentando muito a probabilidade de óbito desse paciente. A partir desse momento, desse insight brilhante, ele passa 10 anos com estatísticas muito fortes de hospitais brasileiros propondo esse conceito para o mundo inteiro. E ao longo de um debate de 10 anos, essa estatística começa a ser replicada no mundo inteiro. E então modificou o cenário da ventilação mecânica do mundo inteiro, esse insight do professor Marcelo Amato, da equipe do professor Carlos Carvalho. Então, o Departamento de Pneumologia da USP, eles foram fortemente responsáveis por esse movimento de utilizar recrutamento alveolar e manutenção desses alvéolos abertos ao longo do tempo da ventilação mecânica. Depois, em 2015, eles publicaram um artigo importantíssimo, também crucial para a ventilação mecânica, em que ficou claro que o fator que mais influenciava o prognóstico positivo, a sobrevivência do paciente com síndrome de angústia respiratória, era a driving pressure, ou o gradiente de pressão acima da PIP. Quanto menor esse gradiente de pressão, melhor o prognóstico do paciente. Nós que somos engenheiros, nós lemos os artigos de medicina com um olhar um pouco diferente. A leitura entre linhas, quer dizer, fazendo o que em latim seria um intus legere, ler entre linhas desse artigo. O que o engenheiro percebe quando lê isso, diz assim: olha, é completamente diferente a respiração fisiológica que começa
A causa da respiração fisiológica é a tração do colágeno, que então abre os alvéolos, e é totalmente diferente da pressão positiva, que a causa inicial é a pressão na parede dos alvéolos e depois ocorre a tração do colágeno e da elastina. Então, a visão da engenharia mecânica neste processo podia contribuir muito no desenvolvimento desses ventiladores. E era com toda essa experiência de 20 anos de desenvolvimento da tecnologia de tomografia de impedância elétrica para monitorar o pulmão, a pedido da medicina, como testemunha desse processo todo, é que nós estávamos prontos, então, para desenvolver um tomógrafo. E, Marcelo, o CIT estava pronto também, né? Com as suas potencialidades, com tudo. Você já tinha uma história de desenvolvimento, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente usou aí dos recursos do CIT, não só de fabricação, mas das coisas já desenvolvidas. O CIT estava esperando a chance de ser acionado para poder participar do projeto. Conta um pouquinho aí da pulga, do labrador. Sem som. Eu voltei de Las Vegas, da CES. É um evento, assim, para você ter uma ideia, a exposição compreende 17.500 empresas do mundo. Só tinha um stand brasileiro, que era o nosso. E já nomeado como coordenador, diretor do IEEE para a região de Caribe, América Latina, em Consumer Electronics. Eletrônica de consumo. Esses TV, todos esses iPhones, né, smartphones, e realmente com uma missão de a gente alavancar essa indústria que estava muito, até então, depauperada pela globalização. E aí, gente, o que nós vamos fazer esse ano para alavancar a nossa indústria, né? E aí, é muito importante deixar claro que só teve um momento que foi menor, mais fraco do que agora da pandemia, em termos de ruptura de cadeias globais de suprimento, que foi o 11 de setembro, tá? Vocês não têm noção, em março, abril, maio, junho, nós ainda estamos sofrendo, tá? Vocês não sabem o que isso significou para a indústria eletroeletrônica. Nós estamos aí na situação de guerra. A gente ligava para os fornecedores de semicondutores, eles falavam umas coisas absurdas, do tipo confisco, embargo. E eu não estou falando de confisco de país da África subsaariana, que às vezes acontece. Eu estou falando de confisco pela França, pela Espanha, embargo pela Alemanha, pelos Estados Unidos. Ou seja, a gente podia comprar componentes eletrônicos, eles nunca chegaram aqui no Brasil. Alguns países europeus em estado de guerra, eles declararam estado de guerra. Então, no estado de guerra, você pode confiscar coisas. Ou seja, você compra um negócio, passa pelo país, o país confisca. Ou você pode ter embargos. E as cadeias de logística quebradas. O pessoal falando assim, puxa, eu só vou poder receber componentes pelo Oriente Médio, por Doha. Se você mandar por Doha, você recebe. E eu conversando com o Raul, falei, olha, Raul, a mecânica sabe projetar mecânica, a gente sabe projetar eletrônica. Aí nós chamamos a Politécnica, tem vários laboratórios, alguns deles viraram spin-offs, como a Lestec, e nós tínhamos um programa lá chamado CI Brasil. É um grupo de ex-alunos nossos que projeta chips. Eu falei, caras, quem não tem tecnologia faz. Nós vamos ter que projetar tudo. Mas tem um detalhe. Vocês nunca vão ver a gente projetar essas coisas tão rápido. E isso vem dentro daquela história que a Lied já colocou, o contexto, que o represamento de conhecimento que essa escola e essa universidade tem é uma coisa absurda. Eu ousaria dizer que se a gente se lançasse a criar um programa de exploração espacial em Marte, com o know-how que a gente tem aqui na Poli, a gente consegue fazer. O Inspire, ele simplesmente criou um catalisador de mobilização
desse estoque intelectual de engenharia, e não falo por mim e pelo Raul. Você lembra, né, Dario? Apesar de você ter se afastado da escola, 4 dias depois você foi chamado para o time também. Outros parceiros apareceram. Eu não vou fazer um spoiler disso, mas houve, talvez pela liderança que nós temos aqui na USP, na escola, e talvez pela causa também, são vários elementos, né? A liderança, a confiança. Eu falei um pouco ontem de Peter Drucker. Houve uma mobilização que, para mim, é inexplicável. Agora, nós estamos vivendo, para vocês terem uma ideia, essa merrequinha desse sensor que a gente projetou, inicialmente a gente estava usando, num ventilador emergencial, um sensor de máquina de lavar roupa, ou máquina de lavar louça. Um sensor de pressão absolutamente ridículo, assim, em termos tecnológicos. De repente, o sensor que custava $2 começou a custar $25. O que está acontecendo? Aí nós começamos, a gente tem acesso aos sistemas do mundo, parecia coisa de ficção científica, eles sumindo. A gente via em tempo real os sensores apagando. Tinha 1000 aqui, nós sofremos uma tentativa de golpe. Golpistas internacionais vieram oferecendo 10.000 sensores para nós. Era golpe. Envolveu até a área de inteligência de outros países. Falou, não, eles já deram golpes em 15 países, não vão cair também. Nós tivemos que mobilizar alunos politécnicos na China, famílias de politécnicos com parentes chineses, fazendo a busca no mercado chinês. E teve uma hora que a gente descobriu o seguinte, olha, os americanos compraram 5 milhões de sensores. Como os americanos compraram todas as vacinas do mundo e como compraram ventiladores também. Então, não tem nada. Aí eu cheguei para o meu pessoal e falei, olha, pessoal, quem sabe faz. Nós vamos ter que projetar isso aqui. Qual que foi a reação do pessoal? Vamos projetar, professor. Viraram as costas e saíram projetando, né? E isso não foi só com sensores, foi com várias outras coisas, né? Então, a mobilização coordenada na área de logística, na área de suprimentos, na área de projeto mecânico, na área de projeto elétrico. E aí, Dario, eu não vou fazer um spoiler da tua parte, todo o papel da indústria automotiva paulista. Você, por favor, fale das coisas que você fez. Eu sei que da parte de eletrônica, em 60 dias, nós projetamos e fabricamos e testamos, instalamos software e debugamos 4 placas. Dá uma média de uma placa a cada 3 semanas. Hoje à tarde, nós falamos com alguns colegas americanos, eles só acreditavam que isso era possível ser feito na China. E a gente está fazendo no Brasil, aqui agora na Politécnica, porque o projeto Inspire ainda não acabou, né? Tem muito mais pano para manga aí. Mas, enfim, eu vou falar que eu já me empolguei um pouco. Tem que ter um barbantinho virtual aqui no Marcelo. Bom, vamos lá, gente. Eu estou sendo divertido aqui pela equipe competente, equipe de produção que está fazendo parte desse trabalho nosso aqui, dizendo que nós estamos assim nos emocionando muito no tempo. A gente precisa ser um pouquinho mais expedito para poder dar tempo de fazer tudo que a gente quer fazer, tá? Então, nós temos aí o nosso script, o nosso roteiro, né? Vamos tentar dar uma seguida um pouquinho mais próxima dele. Nós temos aí, eu queria pedir agora que a Liede, por favor, também se manifestasse. Então, volta para a tela, Liede. Vamos falar um pouquinho agora de quem é que deu o primeiro empurrão aí, né? E aí a instituição da escola, da diretoria, foi fundamental, né? Então, conta um pouquinho desses parceiros que, no primeiro momento, puseram o pé no barco e falaram, estamos junto. Segue em frente. Bom, a escola é o lugar de desenvolvimento. Então, faz a concepção, faz o desenvolvimento, faz o protótipo. A gente precisava de alguém que fabricasse. Ixi, e agora? A Escola Politécnica não é uma fábrica, né, de ventiladores. Vamos aos amigos. E ocorreu que nós temos um grande parceiro, que é um parceiro há 64 anos da Escola Politécnica, que é a Marinha do Brasil, né?
recorremos aos nossos amigos, porque eles não são só parceiros, eles são amigos, né? E eles estenderam a mão e compraram para eles também essa briga, né, de tentar fazer em curto espaço de tempo, e a Marinha, então, decidiu que conseguiria fazer montar como se fosse uma fábrica dentro da USP, dentro do espaço que a Marinha ocupa na USP. Mas nós tivemos outros, né, o Senai foi super importante para nós. A gente tem uma ligação com o Senai muito próxima, e o Senai também nos ajudou muito nesse processo e continua nos ajudando. O Instituto Federal também, com o campus de Sorocaba, tem o professor Shimura, que é um politécnico, e arregaçou as mangas e veio nos ajudar. E a EP fez todo o processo de organização para poder que esse projeto fosse em frente. Então, esses foram os primeiros passos da gente conseguir institucionalmente que aquele projeto, aquela concepção, aquela ideia, aquele desenvolvimento pudessem ser colocados em prática. É isso aí. Obrigado, Liede. Bom, na sequência, começou a aparecer o trabalho, né? E aí o assunto Politécnica, USP, respirador foi para a mídia. Na hora que esse assunto foi para a mídia, a gente efetivamente começou a suar. E aí que a gente começou a fazer o grande esforço para fazer acontecer. Então, volto novamente o Raul e o Marcelo, falando aí como é que foram os primeiros protótipos, o que a gente sofreu, os primeiros testes em animais, primeiros testes em humanos. Conta um pouquinho, também chamo a atenção aí para vocês, por favor, para a gente ser sucinto, né? Sem perder detalhes, mas ser sucinto na explicação, por favor. Vai, Raul. Olha, depois de uma concepção original, feita entre o Marcelo Zufo, Emerson Moreto, Felipe Fava e eu, nós fizemos uma concepção original e então subdividimos em subsistemas. Era uma sala minúscula, onde estavam os equipamentos de pulmão artificial e vários monitores emprestados pelo professor Henrique Moria e outros professores do LAB. As condições de trabalho eram terríveis, não tinha nenhum restaurante aberto, não tinha serviço de limpeza de banheiros, condições assim bastante difíceis, tinha que ser um número reduzido, então foram feitos esses subsistemas e geraram-se imediatamente um monte de grupos de WhatsApp para resolver os subsistemas. Então tinha um grupo que só cuidava da questão da vazão, do misturador de ar. As questões de eletrônica foram rapidamente, muitos grupos foram formados, especialistas de todas as áreas, e os primeiros protótipos, então, foram feitos a cada 3, 4 dias, a gente tinha um protótipo com uma modificação enorme, muito por conta de que o laboratório do Zufo, o CIT, está preparado para uma prototipagem rápida. Então, rapidamente, nós vencemos, com a ajuda dos médicos, porque os médicos nos deram as especificações mais importantes, né? A gente precisava de 900 ml de volume, no mínimo, para um paciente COVID. Existia toda uma questão de especificações que o professor Marcelo Amato, o Eduardo Leite, Carlos Carvalho nos foram passando, e tudo isso foi sendo resolvido através do brilhantismo de vários professores e alunos nossos, de pós-graduação e de graduação. Por exemplo, eu gostaria só de dar um exemplo, porque o misturador, existem muitas maneiras de fazer um misturador com um Venturi, com um tubo de Bossignac, e a nossa solução acabou sendo absolutamente original. Simplesmente uma válvula que é aberta e fechada, temporizando a abertura de uma válvula
controlada pelo solenoide, jogando o oxigênio diretamente no ambu. Uma solução absolutamente original, e os princípios que a gente foi seguindo eram princípios de evitar soluções que dependessem de patentes, soluções que dependessem de soluções tecnológicas ou de software muito complicadas. Os ensaios com animais é onde são feitos testes mais brutais. Os testes mais brutais são feitos em ventiladores mecânicos, a verdade é essa. Em segundo lugar, os testes mais difíceis são desenvolvidos em animais. E aí a escola de medicina veterinária teve um papel importantíssimo, se ofereceu para fazer os testes e fizeram com um brilhantismo enorme. Os testes foram bem, e então isso nos animou então para pensar nos testes com seres humanos. Nos testes com seres humanos, o professor José Otávio Auler se prontificou a fazer esses testes, pediu licença à CONEP, e foram feitos testes com 4 pacientes, testes de cerca de 4 horas. Esses testes tiveram resultados também muito positivos, sem nenhuma intercorrência em nenhum deles, e então, rapidamente, esse é um relato rápido desses eventos. Zufo, você quer complementar? Tinha o lado da prototipagem e tinha o lado da manufatura, né? Eu lembro, assim, que num único dia, a nossa máquina cortadora laser chegou a funcionar quase 22 horas ininterruptas. Mais de 50 modificações de hardware em 22 horas. As impressoras 3D, a parte de manufatura eletrônica, e os professores estão comentando aqui, eu estou vendo uma mensagem do Pellini, a gente pedia coisas para as empresas, elas vinham aqui e simplesmente jogavam na porta. Motores, engrenagens, acrílico, válvulas, filtros. Então, foi uma verdadeira mobilização de guerra. E dentro de uma generosidade incondicional. Eu tenho até agora situações que professores simplesmente entregaram os equipamentos aqui na porta, porque vocês não podem esquecer que tudo isso sobre ameaça de contaminação. Ou seja, a gente está em casa agora, afastado, o laboratório está vazio, a gente agora não precisa preservar o distanciamento social, que estamos isolados, mas sobre um pavor de alguém se contaminar. E, graças a Deus, ninguém aqui do núcleo duro se contaminou no período. Isso foi um grande ganho do projeto também. Obrigado. Liede, por favor, venha se juntar a esse grupo. E o assunto foi para a mídia, né? No que ele foi para a mídia, começou a explodir contatos de tudo quanto foi jeito. Gente oferecendo, logicamente, muita gente se ofereceu com objetivos solidários, como falou o Marcelo. Aliás, eu vou ter a oportunidade de falar isso no final. Muita gente não sabia, quando soube, se entusiasmou e quis participar, mas o mais importante de tudo isso foi que, na verdade, eu acho que nessa hora foi o network foi fundamental, né? O network da Poli foi fundamental nessa hora. Eu me lembro, num certo momento, né, Marcelo, quando a gente precisava comprar um certo sensor de pressão, nós colocamos lá no grupo do WhatsApp, precisamos de um sensor não sei o quê. De repente explodiu lá a gente, falando, você encontra nessa loja, nessa loja, nessa loja, nessa loja. Foi uma coisa assim muito legal, né? Isso foi isso, né? A gente colocava perguntas no networking. Impressionante. Isso foi em 2 segundos, é um absurdo. Isso foi muito legal. E além disso, como a Liede já adiantou, tem a contribuição das demais unidades da USP, né? Nesse sentido, eu acho que é legal a gente ver um vídeo aqui de uma pessoa que tem dado um apoio para a gente muito, muito interessante, né? Eu posso ter a pretensão, eu acho que ele vai gostar se ele estiver ouvindo a gente, mas vai ouvir em algum momento,
acho que já pode chamar ele de amigo, né? Foi uma pessoa fantástica, tem sido um entusiasmado apoiador do nosso trabalho. Coloca o vídeo aí, produção, faz favor. Quero dar meus parabéns à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo por mais este aniversário. A Poli tem respondido por muitos projetos, grandes obras, e os seus professores, de altíssimo nível e qualificação, somado aos seus alunos e ex-alunos, têm contribuído fortemente para a transformação do Brasil. É quase impossível encontrarmos grandes obras ou grandes projetos no Brasil onde não estejam presentes ex-alunos da Poli. Por isso, neste aniversário, precisamos não apenas recordar este passado glorioso, mas pensar também no futuro, numa escola que certamente continuará servindo à nação, ao Brasil e, mais que tudo, contribuindo fortemente com o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Eu confio que a Poli será sempre, não somente a casa dos engenheiros e das engenheiras brasileiros, mas especialmente aquele lugar de alta produção de tecnologia, como vimos recentemente no projeto Inspire, e que nos deu a honra de ter uma tecnologia totalmente nacional para salvar vidas, e especialmente das camadas mais carentes, com um equipamento de baixo custo e de igual utilidade nos trabalhos de recuperação de pacientes em UTIs. Parabéns à Escola Politécnica, parabéns aos seus professores, parabéns a todos os seus alunos. Muito obrigado. Muito legal. O professor Heleno tem sido um parceiraço nosso aí, aconselhando, estando junto o tempo todo aí, né? Mas a gente recebeu também um apoio muito importante do Instituto Pasteur aqui na USP, essa preocupação que o Marcelo colocou de a gente poder se contaminar, né? Todo mundo saindo de casa, ninguém sabia direito como é que funcionava a pandemia, como é que era a contaminação, e todo mundo na boa vontade. Aí nós tivemos um apoio inicial importantíssimo do Instituto Pasteur. Faz favor, coloca o próximo vídeo aí para a gente. Caros colegas da Poli, professor Gramorelli, professor Varran, professor Zufo. Quem diria que tantos laços seriam criados entre as ciências exatas e as ciências biomédicas? Pois é, uma pandemia como esta que estamos vivendo uniu as nossas mãos, as nossas cabeças e as nossas almas para a comunidade USP e para a nossa cidade de São Paulo. É um grande prazer estar hoje com vocês, inspirando e respirando esses novos tempos. Poli, feliz aniversário. Que legal. Muito obrigado para o pessoal da Pasteur que testou a gente no começo e tem testado aí ao longo quando tem uma dorzinha de cabeça, um espirro mais forte, vai lá, corre no Instituto Pasteur e faz teste para ver se não está contaminado com a Covid, né? Ai, ai. Muito bem, gente. O passo seguinte que nós tivemos aqui foi, depois de tudo isso, começou o calvário, né? Não posso falar isso, não. A gente foi para começar a certificar, começou o processo de certificação do Inspire, né? E o Raul, eu sei que tem muita gente querendo saber muita coisa sobre isso. Faz um resumão para a gente aí de como é que foi o processo do Inspire lá das nossas dificuldades lá com respeito ao processo de aprovação, por favor. Houveram algumas reuniões que antecederam a entrega dos documentos à Anvisa, e nessas reuniões eles foram deixando claro, vamos dizer assim, acho que eles puseram um pouco de terrorismo com informações que depois não se verificaram. O primeiro aspecto é que eles exigiam esses testes com humanos, e que os testes com humanos, para serem utilizáveis pela Anvisa, tinham que ter a aprovação CONEP. E a CONEP vinha demorando até 17 dias para nos responder. Então,
e eles disseram, claro, que eles iam permitir eles iam dar a anuência apenas para estudos clínicos. Eles não iam dar uma anuência para doação, fabricação e doação. Então, as reuniões que antecederam o processo da Anvisa tiveram esse aspecto, assim, um pouco confuso. Depois disso, então, o segundo momento em que a Anvisa se pronunciou foi a RDC 386, que era uma resolução da Anvisa especial para os respiradores emergenciais tipo AMBU automatizados. Essa resolução, ela tem um aspecto muito grande do que não poderia ser, como não poderia ser utilizado esse ventilador emergencial, e um aspecto muito grande de todos os testes que teriam que ser realizados para que esse ventilador fosse aprovado. Há um descompasso gigantesco entre o que a autorização e o tipo de teste que eles estavam exigindo. Esse foi um outro aspecto, assim, um pouco desequilibrado nesse momento. Depois disso, eles começaram a colocar as exigências, eles colocaram 5 exigências, uma no dia 15/5, que era uma exigência com centenas de tópicos, e cada tópico remontava a uma norma, e essas normas, às vezes, têm 150 páginas. Então, vocês imaginam a profusão de detalhes que precisavam ser desenvolvidos. No dia 26/5, chega mais uma exigência pedindo a inspeção da fábrica. Então, toda a fábrica precisava ter uma documentação e o processo de boas práticas de fabricação com biossegurança. No dia 4/6, eles aproveitam um detalhe técnico para exigir da Poli que fizesse a mesma inspeção, praticamente a mesma inspeção. Qual foi o detalhe técnico? O CNPJ da Marinha estava no endereço dentro da USP. Isso colocava a USP como fabricante legal. Então, a USP, a Poli, também tinha que fazer a mesma inspeção. Essa é uma mudança, uma exigência, uma mudança de conversa, né? Bastante forte. Um dia antes, eles se desculpam, dizendo que houve uma falha de análise, e começam a pedir de nós os testes de compatibilidade eletromagnética, que acabam provocando uma mudança muito grande no nosso projeto, e uma dificuldade de atender essas exigências também bastante grande. E no dia 7/7, colocam mais um pedido de modificação do nosso projeto, pedindo para refazer alguns desses testes, e então, ao todo, foram 5 exigências. Isso exigiu uma energia da equipe muito grande. O professor Marcelo, que me conhece, ele já sabe ler o meu gestual, então, quando ele via que eu colocava os braços assim, ele dizia: Raul, você não precisa dizer nada. Você está nervoso, calma. O nível de... Raul, você está bravo. Verbalmente você não expressa, mas quando aparecia uma coisa assim é porque eu estava muito bravo mesmo, né? Enfim. Esse aqui é um rápido relato desses episódios,
e eu gostaria então de deixar a palavra para o professor Marcelo. As instituições brasileiras, elas não estão preparadas para a inovação. Infelizmente, a Politécnica vai ter que agir muito fortemente para mudar muita coisa nesse país, se a gente quiser ser uma nação que possa distribuir bem-estar a partir do conhecimento que nós temos. É incrível como a burocracia ela impede que as coisas aconteçam nesse país de uma forma assim absolutamente indiciocrática. Agora, eles não sabiam o seguinte: esses dois professores aqui são mestres em artes marciais. Então, a gente sabe tomar a desvantagem em favor da guerra, né, Raul? Temos várias discussões sobre isso. Então, a gente falava assim, não vamos ficar parado. Vamos transformar um golpe numa reação, né? Então, o que acabou acontecendo, de fato, é que aquele produto que era para ser um mero ventilador emergencial, hoje é um ventilador que eu diria completo, e segundo as palavras do professor Carlos Carvalho, titular da cadeira de pneumologia do INCOR, é um ventilador que contempla mais de 90% dos requisitos funcionais de um ventilador profissional. Ou seja, nós não fizemos um ventilador emergencial. Nós fizemos um ventilador com um domínio integral de todo o ciclo tecnológico. Integral, 100%. E isso é um feito digno de nota aí, né? Tanto que eu acho que a gente pode fazer o spoiler agora, né? O Departamento de Defesa norte-americano, através do Escritório de Projetos Navais da Marinha Americana, fez um certame internacional, um edital, e nós ganhamos. Ou seja, o nosso ventilador é reconhecido pelo governo americano como um ventilador inovador no estado da arte. Nos aportaram $200 mil aí para continuar as pesquisas, né, Raul? E na sexta-feira, o nosso ventilador foi contemplado pelo prêmio IBP Petrobras, que também é um fato muito digno de nota. Ou seja, ele está sendo colocado à prova em várias situações, e tanto que o Inspire, ele já virou o Inspire, ele sofre uma influência de anglicismo muito forte, né? Os americanos ligam para nós, os europeus ligam para nós, mas recentemente houve um contato de Taiwan interessado em conhecer a tecnologia. Vai haver um grande evento na China, onde nós vamos apresentar tecnologia através do governo do estado de São Paulo. E eu acho que o Inspire, ele não para. Nós estamos agora entrando na fase de produção em escala e distribuição. Eu acho que, como foram feitos vários comentários aí, o Inspire é um turning point aqui na Poli, como a gente faz tecnologia coletivamente, porque um outro aspecto que é importante, nós somos mais de 200 professores, pesquisadores, alunos, técnicos, voluntários, professores sêniores aposentados, colaboradores, amigos da Poli, atuando nesse esforço sem precedente aqui na escola. Eu acho que a última vez que a gente viu isso, estou lembrando aqui do professor Celso Pesce, da Revolução de 32, né? Em que houve essa mobilização tão forte, tão articulada, e em bases de confiança e compromisso. Existe um compromisso moral e ético aqui entre todos nós, mesmo aqueles que não podem nos ajudar diretamente. Eu já vi isso com o Raul, com o Alied, com o Dario. As pessoas nos ligam apoiando, falando, olha, não sei como ajudar, mas eu só estou te ligando para dar uma palavra amiga, dizendo, não para, e consegue um pouco mais de energia para continuar trabalhando nisso. Eu acho que esse tipo de ligação e de mensagem não tem preço, sabe? Em termos de esforço sistemático que nós estamos fazendo para o bem desse país,
que eu acho que é o que nós acreditamos de forma maior. Ok. Eu acho que a gente vai ter que dar uma mexidinha um pouquinho na sequência por causa do tempo que nós estamos andando aqui. Então, eu vou chamar aqui o pessoal da produção só para comentarmos também rapidamente como é que foi, afinal, nós obtivemos a aprovação da Anvisa, né? Isso foi dolorido, havia uma demanda muito grande pela aprovação, né? Uma pressão muito grande pela aprovação aí da mídia, inclusive, né? As pessoas ligando para a gente, perguntando, e aí, foi, não foi? Eu tenho certeza que o Raul e o Marcelo estiveram à frente aí de momentos de pressão, com certeza a Lied também, a área de comunicação da USP, porque apareceu muito o nosso nome no processo, no nome das instituições, e as coisas não aconteciam, né? E aí a gente conseguiu aprovar o equipamento, com algumas condicionantes, né? E eu acho que só para a gente fechar esse aspecto um pouquinho mais técnico, seria interessante você colocar isso, Raul, porque certamente a gente tem paradigmas aí no mercado, né? A gente sabe que a gente está rompendo alguns, principalmente pelas capacitações que o equipamento tem, e eu acho que só uma rápida explicação nisso, eu agradeço se você puder colocar também né, quais foram as condições que a Anvisa nos permitiu trabalhar efetivamente, né? A gente tinha uma pretensão original, foi um pouco diferente, né? Mas, por favor, coloca aí para a gente. Então, a RDC 386, ela define que a anuência de fabricação, doação e comercialização é para um equipamento de suporte à ventilação emergencial e transitório, que precisa ser substituído na presença de um ventilador convencional. Essa é uma restrição bastante forte para o nosso equipamento. Depois, com os testes no IPT e com os testes que gentilmente desenvolvidos no IPT, com uma força, uma energia, uma força de vontade muito grande, né? O IPT nos ajudou muito, e com os testes com 40 pacientes que estão ocorrendo no INCOR, isso acabou levando a um desenvolvimento maior do nosso Inspire, acrescentando um modo de ventilação que permite o desmame do paciente. Atualmente, os testes no INCOR permitem a extubação do paciente quando o paciente volta a estar consciente, mas o Inspire acabou desenvolvendo, por exemplo, esse modo de suporte ventilatório. Então, o Inspire continua se desenvolvendo, é uma plataforma muito versátil. Até agora, nós não encontramos um limite técnico para as coisas que precisam ser feitas nesse ventilador. Obrigado. Ok. Produção, nós temos aí mais um vídeo para colocar, por favor. Uma pessoa conhecida aí no nosso meio, né, e conhecida na mídia também, por favor. Oi, pessoal, eu queria falar sobre a importância da Escola Politécnica. A Politécnica, centenária Politécnica, ela está presente na vida dos brasileiros, propondo soluções tecnológicas, propondo avanços na gestão pública e criando soluções para os problemas emergenciais, como fez agora. A Poli é tudo de bom, é um patrimônio de todos nós. Muito obrigado, Escola Politécnica.